Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura e nós vamos ler hoje o capítulo 37, dos versículos 1 ao 13. Nós temos por tema aqui, Deus controla as tempestades. 37, versículo 1. Diante disto, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Ontem nós falamos aqui, que os relâmpagos mostravam o poder e a majestade de Deus, E lá em cima nós vimos que os trovões eram como que se fosse, representavam, a voz de Deus. Então aqui ele fala, o trovão é o estrondo que sai da sua boca. E o seu relâmpago chega até os confins da terra. Então aqui fala sobre a voz de Deus, e o seu poder e majestade, Versículo 4. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade. E ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim ele torna inativas as mãos de todos para que reconheçam as obras dele. Ontem nós falamos sobre isso, Que existem situações na nossa vida que acontecem para que nós possamos, ou através de nossas vidas, manifestar a glória de Deus, a presença de Deus em nossa vida, a vida de outros, ou para que nós mesmos possamos reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. E aqui ele fala no versículo 7, 37, versículo 7. Assim ele torna inativas as mãos de todos para que reconheçam as obras dele, ou seja, ele nos torna incapazes de agir para que através dele nós venhamos reconhecer o agir de Deus na nossa vida. 8. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. 9. De suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá geada, e uma grande extensão de água congela. Ontem aqui também falei, sobre alguns elementos que aparecem na Bíblia, que para nós, quando nós lemos, fica mais fácil, Nós lemos ontem, enche as mãos, aí agora a gente vê pelo sopro de Deus, São algumas coisas que nós passamos a entender, como mão de Deus, coração de Deus, a mão de Deus agindo, Fica mais claro para nós termos esse entendimento, Versículo 11. Carrega de umidade as densas nuvens, e no meio dela irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e para outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. 13. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. E tudo isso ele faz para vir disciplina, ou para exercer a sua misericórdia. E se nós só lêssemos, já estava ótimo, Tudo que nós passamos pode servir para disciplina ou Deus exercendo a sua misericórdia. Que tremendo, E nós temos por tema que Deus controla as tempestades, Ele o declara que ele destaca, no capítulo 37, no versículo 5, com a sua voz troveja maravilhosamente, ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Então ele trata aqui, a ignorância humana diante da grandeza de Deus. Nós temos falado sobre isso, O quão esse discurso de Eliú é importante para nós lermos, Porque ele trata o quão somos limitados e o quanto Deus é grande, Temos aprendido bastante aqui sobre isso, Então ele revela, ele enaltece ali a ignorância humana diante da grandeza de Deus. Nós somos limitados, o Senhor não. Ele pode agir em causas em que nós somos limitados, nós não podemos fazer nada. Ele reconhece que a compreensão do ser humano é limitada em relação à grandeza de Deus. A forma como Deus controla os fenômenos naturais vai além da compreensão humana. Desde ontem, aqui no capítulo 36, nós temos falado aqui bastante sobre os fenômenos naturais. Eles põem aqui bem isso, Porque eu falei ontem que pro pessoal daquela época, que eram muitos agrícolas, ficava fácil compreender esse texto, Para nós hoje talvez seja um pouco mais complicado, Mas para eles lá era mais fácil de entender. Porque era algo que eles tinham contato, Não é o nosso caso hoje, mas trazendo para os dias de hoje dá pra gente entender melhor, E aí nós falamos sobre isso ontem, sobre os fenômenos naturais que somente Deus pode controlar, Somos lembrados de que devemos ter humildade e referência diante de Deus, pois Ele é Criador, controla tudo. Isso também nos mostra a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Não somente no dia bom, mas nos dias de tribulação também. Porque senão ficaria muito fácil, Ser crente só no dia bom fica fácil, Nós também temos que confiar em Deus, No meio do caos, Ele está cuidando de tudo, Ele é soberano. Nós temos falado aqui sobre isso, há muito tempo. É Ele que controla as situações, tanto boas quanto ruins. Ele deve estar no controle de nossas vidas. E se Ele ainda não está, é porque nós não estamos dando liberdade para esse Deus agir no meio da nossa vida. E precisamos entregar o controle nas mãos dele, Em Jó, nos versículos 6 ao 13, nós vemos que Deus controla a natureza e usa eventos naturais para determinados propósitos. Então nós vemos aí e vimos no final, Tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Então em tudo
Deus tem um propósito, né? Nada que acontece na nossa vida é em vão. As tempestades são como lembretes que Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. Devemos confiar no seu agir. Ele pode usar até as dificuldades e desafios que enfrentamos para nos abençoar, para nos proteger, para nos livrar. Muitas vezes estamos indo por caminhos tortuosos e através de uma dificuldade, de uma enfermidade, de uma situação complicada, ele nos livra. Às vezes nós, com a nossa visão limitada, não enxergamos, mas grande é o livramento que Deus nos dá diariamente. Como seres humanos limitados que somos, devemos confiar no agir de Deus, ainda que não compreendemos os seus caminhos e as suas formas de agir. Devemos crer que a sua boa vontade está se cumprindo em nossas vidas. A tempestade não é o fim. Deus está nos moldando. Deus está nos moldando. Que possamos entregar esse domínio, esse controle nas mãos de Deus diariamente. Senhor, eu não consigo se não for contigo. Não consigo sem a sua ajuda, que nós possamos ter essa humildade de entender e reconhecer que Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. Enquanto não entregarmos o controle total na mão de Deus, fica difícil para Ele trabalhar na nossa vida. Essa aceitação é necessária, que possamos todos os dias entregar esse controle nas mãos do Senhor e crer que a tempestade não é o fim. Deus controla a tempestade. Que você tenha um domingo abençoado, que o Senhor te guarde e que possamos ter uma semana guardada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos estar aqui amanhã para ler mais uma porção da palavra, se assim Ele permitir. Em nome de Jesus. Deus abençoe.